O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vi a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E de vós por este mundo afora, e proclamar o Evangelho a todos. E De vós por este mundo afora, e proclamar o Evangelho a todos. Amém. Queridos irmãos, celebramos a festa de um apóstolo que testemunhou Jesus Cristo com a própria vida. São Tomé, ele já é uma festa antiquíssima. Já se tem relatos do século V, VI, que coloca no dia 3 de julho a transladação do corpo de São Tomé para Edessa, na atual Turquia. Este apóstolo, também chamado de Dídimo, ele nos é dado a conhecer sobretudo por São João Evangelista. E é Tomé que convida os outros apóstolos a acompanharem Jesus para a Judéia, para morrerem com ele. E a pergunta de Tomé que leva Jesus verdadeiramente a definir-se. Infelizmente, a tradição espiritual realça muito mais a dúvida de Tomé, que segundo São Gregório Magno, é uma dúvida pedagógica, o que quer dizer, a incredulidade de Tomé é uma ocasião para o Senhor nos educar, nos formar. E destaca muito mais o seu vacilo do que a sua virtude, que foi a sua humildade de reconhecer o seu erro e de se prostrar diante do Senhor. Ele duvidou, sim, vacilou, e não foi o único, e não foi só uma vez, mas o Senhor aproveitou essa oportunidade
para proclamar uma bem-aventurança que nos alcança a todos. Diante da dúvida de Tomé e da profissão de fé, a profissão de fé de Tomé é o seu pedido de perdão. Uma maneira bonita de pedir perdão a Jesus, que é reconhecer Jesus como seu Senhor, seu Salvador, não é verdade? E foi isso que ele fez. E, na verdade, nós deveríamos realçar em Tomé muito mais a sua profissão de fé do que a sua dúvida. Até porque, olhando para o Evangelho, Jesus não está muito preocupado com o que se passou. Jesus não está olhando para trás. Jesus não está preocupado com o teu passado. E Jesus quer saber agora o teu coração. Se teu coração verdadeiramente é contrito, humilde, sincero, e se verdadeiramente o busca. Isso que importa, meus irmãos. Às vezes a gente dá tanto valor ao passado das pessoas, isso é tão feio. Às vezes impedimos ou negamos uma oportunidade às pessoas por conta de um passado de erro ou de pecado, como se nós fôssemos perfeitos, e não somos. E Jesus não está preocupado com o passado de ninguém. Eu, uma vez, desconcertei uma pessoa que veio falar comigo. Eu conto assim porque ninguém sabe quem é, não foi nem aqui. E disse: o senhor conhece bem aquela pessoa que está aí do seu lado, ou que está aí lhe ajudando? Essa pessoa tem um passado muito feio. E eu falei: olha, ninguém tem passado para Jesus. Todos que estão em Cristo estão convertidos, estão em Cristo. O meu passado, o passado dessa pessoa já está na cruz, está ao pé da cruz. Não vamos ficar olhando o passado de ninguém para julgar. O importante é a gente dar a oportunidade das pessoas crescerem, se converterem. Qual é a nossa missão, se não é justamente testemunhar Jesus Cristo a partir de nossa vida? Isso é sinal de quê? De conversão. Ninguém pode testemunhar Jesus Cristo se não for um convertido. Infelizmente, olhamos sempre mais aquilo que é ruim, que é negativo. Isso se vê até na mídia. O que é que dá ibope? O que é que dá uma audiência absurda? Misérias, fofocas, intrigas, desgraças, catástrofes. É que o pessoal se liga. Falou que você quer que uma notícia exploda, solta uma fofoca aí, pronto, o negócio vai. Meus irmãos, a verdade é que o teu passado não interessa para Deus, interessa o teu presente. Entrega o teu passado ao Senhor, à misericórdia. Santo Agostinho tem uma frase magnífica sobre isso, que ele diz: o teu passado, a misericórdia, entrega. Você não tem mais o que fazer, você não pode mudar os erros que você cometeu, e pode hoje caminhar para uma vida nova. O futuro pertence a Deus. O que te pertence é o presente. E esse tempo presente é um presente de Deus para mim e para você. Esse é o tempo da nossa salvação, esse é o dia da nossa salvação. É esse tempo, é agora que eu posso optar e escolher, decidir por Jesus. É isso. Então não fiquemos olhando o passado de ninguém.
E Jesus deixa isso muito claro. Ele não vai ficar perguntando, está vendo, você, ele faz uma bem-aventurança para mostrar para nós a importância e a grandeza da fé. E ele diz então, felizes, bem-aventurados aqueles que creem sem ver, sem tocar. Mas ele se deixou tocar, e ele se deixa tocar. E quando eu disse, Senhor, deixa-nos tocar em tuas feridas, não é tocá-lo com a mão, mas é com a fé. E isso está ao nosso alcance, tocar as feridas de Jesus e ser curados, como Tomé foi curado. E essa dúvida, segundo o Papa São Gregório Magno, uma dúvida pedagógica, porque ela foi ocasião de um grande ensinamento do Mestre, quando ele diz, põe a tua mão aqui, nas minhas mãos, na marca dos pregos, põe o teu dedo, põe a tua mão aqui na chaga do meu peito, percebe? E com essa, quando Tomé coloca a mão em Jesus, belíssima essa reflexão de São Gregório Magno, ele diz, foi a mim e a você que o Senhor curou e cura da incredulidade, da nossa falta de fé, amém? Meus queridos, então a gente percebe como é muito mais importante valorizar aquilo que é positivo do que aquilo que é negativo. E isso nós vemos de forma muito clara que Jesus não está preocupado com o que passou. A preocupação dele é agora ele ter diante de si um apóstolo maravilhoso que vai dar a vida por ele, meu Senhor e meu Deus. Que cada um de nós, curado pelas feridas de Jesus, que possamos também nos ajoelhar, porque a pessoa diz, mas estamos na presença de Deus. Nós temos a Eucaristia, que é presença real, significa dizer presença física. Nós temos a presença física de Jesus. Nos prostremos diante do Senhor, façamos também a Ele o nosso pedido de perdão. Hoje é dia do Sagrado Coração de Jesus, primeira sexta-feira, a devoção do Sagrado Coração de Jesus. Quantas pessoas têm essa devoção, uma devoção bonita. E o coração de Jesus é a fonte de quê? Da misericórdia, do amor, da mansidão. E é do seu coração misericordioso, que brota o sangue e a água. Eu falava esses dias essas missas votivas, que são maravilhosas, que nos mergulham no ser de Deus, que nos mergulham no centro do mistério salvífico, que é o preciosíssimo sangue, foi dia 1º, Sagrado Coração, a gente recorda na primeira sexta-feira, o nome de Jesus, o poderoso nome de Jesus, tem uma missa maravilhosa, o nome de Jesus, do nome de Jesus, e a missa da Divina Misericórdia. Vocês percebem que é o mesmo mistério. Então, as pessoas diziam, padre, me coloque dentro do cálice, mas você já está dentro do cálice. Você está dentro do coração de Jesus. Você não crê? Creia. Nós estamos no coração de Jesus. Foi por mim, foi por você, embora pecadores, como somos, que Ele deu tudo e não reteve nada. O seu sangue escorreu até a última gota. E esse sangue é o preço da nossa salvação,
da minha vida e da sua vida. Por isso, essa festa de São Tomé é tão bonita, porque ela nos dá a oportunidade de também nos colocarmos na presença de Jesus. E aí ele foi humilde. Primeiro, ele foi arrogante, porque ele não acreditou nos seus companheiros, ele não acreditou nas mulheres, e ele não foi o único não. Lembram dos discípulos de Emaús? Quando eles caminhavam e quando eles se encontraram com o mestre, algumas mulheres apareceram com uma conversa de que viram o mestre, e não foram só eles que não acreditaram, ou os discípulos também, a maioria não acreditou, eles tinham dificuldade de acreditar, até porque eles estavam muito entranhados naquele universo religioso tão confuso. Vocês sabem que os saduceus, eles negavam a ressurreição, como os espíritas hoje, negam a ressurreição. No entanto, ele foi humilde, porque ele reconheceu o seu erro, e ali quando ele toca em Jesus, e Jesus fez isso de propósito, não para chamar a atenção. Jesus não chamou a atenção dele, chamou não. Se a gente olhar bem para o texto, nós vamos entender que Jesus não chamou a atenção de Tomé porque ele não acreditou. Jesus foi pedagógico e nos dá um grande ensinamento. Ele diz: Tomé, vem aqui. Ele pergunta: por que você duvidou? Não sejas incrédulo, mas fiel. É uma exortação. E aí ele diz: põe aqui a tua mão. E ele tocou o Senhor. E aí ele foi curado, porque as chagas de Jesus nos cura. O sangue de Jesus nos cura, e ele foi curado, e ao ser curado, como diz São Gregório Magno, cada um de nós também é curado aí. Por isso eu pedi: Senhor, deixa-nos tocar também em Ti, para sermos curados da nossa incredulidade, do nosso pecado. E foi o que aconteceu, e de fato a gente é curado, pelas chagas, pelo sangue redentor. O sangue de Cristo tem o poder de curar todas as feridas da nossa alma e do nosso coração. O que precisamos é nos deixar envolver por esse sangue. O que significa dizer experimentar esse amor que Jesus manifesta, esse amor de Deus. E é esse amor, a manifestação desse amor que nos cura, que nos liberta de toda incredulidade, de toda cegueira. Amém? Olhando um pouco para a primeira leitura, eu comecei falando do Evangelho, porque a festa de São Tomé, e essa palavra é dominante, o seu testemunho e o seu pedido de perdão, que é a sua profissão de fé: meu Senhor e meu Deus. Que cada um de nós também seja levado a reconhecer diante do Senhor a sua fraqueza, o seu pecado, e que peçamos perdão a Jesus, professando a nossa fé nele. Mas a primeira leitura, ela é maravilhosa, porque ela mostra que a santidade que é própria de Deus, Deus é santo, 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 santo.
hebraico tem uma palavra bonita, kadosh, 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 que ela é muito mais cheia de sentido que a tradução simples de santo, santo. E a primeira leitura nos fala que a santidade é a nossa vocação espiritual. Fazemos parte da igreja, que é um edifício espiritual, que tem Jesus como a pedra principal, a pedra angular, e os apóstolos como fundamentos, como alicerce. Os apóstolos são alicerce, ou seja, são eles que sustentam, mas eles não aparecem. O alicerce não se vê, mas é quem dá sustentação ao prédio. Isso já nos indica que a nossa vida, a nossa missão não é aparecer. A nossa missão é ser sustentáculo para a fé do povo, que é, na verdade, esse edifício espiritual. As paredes desse edifício alto. E quem sustenta essas paredes? O alicerce, que são os apóstolos. E essa palavra, ela é maravilhosa, porque ela nos diz que fazer parte dessa família da igreja, que tem Cristo como pedra fundamental, e isso acontece a partir do nosso batismo, que é o mais importante dos sacramentos, de forma, aqueles sacramentos que a gente recebe, porque ele imprime o caráter de cristão em nós. Por ele nós somos inseridos em Cristo, como nos diz São Paulo, enxertados. Jesus é o tronco, nós somos os galhos. E, de fato, é um privilégio daqueles que têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ser membro da igreja, às vezes a gente vê tanta coisa errada, as pessoas querendo excluir alguém, e é algo que ninguém tem direito de fazer isso. Nem um bispo, nem um papa tem direito ou tem autoridade para escolher, para excluir, aliás. A menos que a pessoa, por uma blasfêmia, um pecado gravíssimo, ela própria se exclua por aquele pecado da comunhão, que é a excomunhão. Mas a própria norma da igreja assegura esse direito ao fiel. O fiel tem direito. Você é igreja, não por vontade do padre ou do bispo. Você é igreja porque você está inserido em Jesus. E ninguém pode tirar esse direito de você, pode lhe negar de ser igreja de Cristo. Você é igreja de Cristo. Isso é maravilhoso. Que privilégio, e esse privilégio é daqueles que professam a fé em Cristo como seu Senhor e Salvador, como fez Tomé. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor, meu Salvador, eu vos adoro. E de fato ali ele adora o Senhor, ele reconhece o Senhor como seu Salvador, como seu Deus. E é isso que essa primeira leitura nos traz. Somos morada de Deus pela unção e pelo poder do Espírito. O Espírito Santo de Deus está em mim, está em você, está em nós. Nós recebemos essa unção.
E às vezes a gente pensa, cada bobagem, que o Espírito que está em mim é maior do que o que está em você. Em Deus não se faz essas bobagens, não cabe essas bobagens. O Espírito de Deus está em mim, está em você. E Deus dá a cada um a porção necessária. Necessária. Para que nós sejamos templo e testemunhas desse Deus maravilhoso, a quem Tomé adora e professa a sua fé. Vamos também nós pedir a Deus essa graça hoje, sobretudo em tempos difíceis como nós vivemos, um tempo que abala. Quantas pessoas estão com a sua fé abalada, quanta gente atormentada. Esse é o momento de nos apoiarmos nessa pedra, nessa rocha, nessa pedra angular que é Jesus. É o momento de nos apoiarmos nesse alicerce sólido que são os apóstolos. Para que a nossa fé, ela seja manifestada, que nós não deixemos nos abalar por conta dessas situações que nos envolvem hoje. E para concluir, eu falei no início, que segundo uma carta de Padre Manuel da Nóbrega, que diz que São Tomé esteve no Brasil, do Rio Grande do Sul até o Maranhão, ou seja, ele atravessou o Brasil de ponta a ponta, evangelizando os índios, e ensinou, diz que foi ele que ensinou agricultura, muitos cultivos para os índios, e que eles falavam de um sumé, que era que andava sobre as águas. E alguém diz, mas isso deve ser uma lenda. O Padre Manuel da Nóbrega não era um lunático, era um homem sério, e a gente não pode duvidar da fé das pessoas, e eu prefiro crer do que não crer. E a pessoa diz, mas como que ele veio parar aqui? Mas a Escritura não nos diz que São Filipe era levado de cidade em cidade na velocidade da luz pelo Espírito Santo de Deus? E não foi o Espírito Santo de Deus que conduziu Tomé para cá? Eu sei que os índios relatam desse apóstolo chamado Zomé, que era na língua deles, e que esteve aqui. O importante é que o testemunho dele chega para nós pelos próprios escritos de São João, e é algo que ultrapassa os séculos. Então fiquemos com esse apelo maravilhoso que ele nos faz hoje. Ele morreu, foi martirizado, diz a tradição que foi na Índia, onde morreu martirizado, testemunhou a fé, o amor a Cristo, e isso que importa. Mas que diz que passou por aqui, bendito seja Deus, que Ele abençoou essa terra. E invoquemos São Tomé então, para abençoar o nosso Brasil e livrar desse grande mal e de outros males. Amém? Amém.